Agora que você já sabe que a proteína que você come todos os dias serve para muito mais do que apenas fazer você ganhar massa muscular, e você sabe disso porque você assistiu ao vídeo anterior aqui no canal, hoje eu quero te falar sobre um outro nutriente que provavelmente você aprendeu a ter medo, o nosso querido carboidrato. Antes de começar, me conta nos comentários se você é ou já foi essa pessoa que tem medo de comer carboidratos. Me conta porque eu preciso saber se o meu conteúdo está fazendo sentido aí do outro lado. Se você passou anos ouvindo que arroz, pão, batata, massa, frutas são os grandes responsáveis pelo ganho de peso, pela glicose alta e um monte de outras coisas, fica comigo porque neste canal nós recuperamos a maravilha que é comer em paz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Patrícia Fichter, nutricionista, e este é o Fome, um canal que usa a comida para investigar quem nós somos. Aqui nós fazemos algo que tem sido cada vez mais complicado. Nós pensamos a alimentação, nós paramos por mais de 30 segundos ou 1 minuto para raciocinar, para conectar informações, para entender o todo e ir construindo aos poucos, sem pressa, uma base sólida para melhorar a alimentação humana. Então, pega um café ou um chazinho se você estiver assistindo esse vídeo à noite e senta aqui comigo, desfrute do momento presente junto com o nosso canal. Vamos lá então! No último vídeo, nós começamos a conversa, como sempre, falando de fome. Eu falei que aquelas pessoas que chegam no meu consultório dizendo eu não tenho controle com a comida, eu penso em comida o tempo inteiro, eu começo a dieta na segunda, desisto na quarta-feira, eu não tenho disciplina, E eu mostrei que na maioria das vezes essa fome não é um defeito moral da pessoa, é uma resposta biológica a uma alimentação insuficiente. E naquele vídeo eu falei bastante sobre proteína. Eu expliquei que a proteína não serve apenas para construir músculos, ela é matéria-prima para hormônios, enzimas, neurotransmissores, anticorpos, pele, cabelos, unha, tecidos, ela é a estrutura da vida humana. Você é formado de diversas combinações proteicas. E eu terminei o vídeo dizendo que nem só de proteína vive o homem. Pois bem, é exatamente aqui que eu quero continuar, porque existe um outro nutriente que tem sido ainda mais negligenciado do que a proteína, o nosso querido carboidrato. E não me surpreende se você me disser que tem medo dele. Pão, arroz, batata, mandioca, aipim, frutas, aveia, macarrão, de repente tudo isso virou suspeito. Isso engorda, isso aumenta a insulina, isso vira açúcar no corpo, isso acumula gordura. Se eu quiser emagrecer, eu preciso cortar. Mas antes de decidir se você deve ou não comer carboidrato, eu quero que você entenda uma coisa muito mais importante. Por que o seu corpo precisa dele? Vamos lá. O seu corpo funciona 24 horas por dia, você já entendeu isso. Mesmo quando você está dormindo, seu coração continua batendo, o seu cérebro continua processando muitas informações, a sua respiração continua acontecendo, o seu sistema imunológico continua funcionando, não para. Você precisa de energia para tudo isso e mais um pouco. E uma das principais fontes de energia que nós obtemos através da alimentação são os carboidratos. Quando você come um alimento que contém carboidratos, eles são digeridos e transformados em moléculas menores, principalmente glicose. Essa glicose é utilizada pelas células para produzir energia e é utilizada imediatamente em praticamente todas as operações que estão acontecendo no seu corpo neste exato momento. Mas ela também pode ser armazenada, principalmente na forma de glicogênio, no fígado e nos músculos. Então, quando você come arroz, batatas, aipim, aveia, frutas e outros alimentos fontes de carboidrato, você não está simplesmente comendo alguma coisa que engorda.
Você está fornecendo combustível adequado para as suas células, especialmente as células do seu cérebro. Anota aí, por favor, a glicose que vem dos carboidratos é a principal fonte de energia das suas células. E isso é importante porque eu quero que você comece a olhar para a comida pelo que ela faz no seu organismo e não apenas pela quantidade de calorias que ela tem. Mas existe carboidrato e carboidrato, né? Então agora vem uma parte bem importante. Quando eu digo que você precisa do carboidrato, isso não significa que qualquer alimento rico em carboidrato tenha o mesmo efeito no seu organismo. Existem diferenças importantes entre os tipos de carboidrato. E uma delas é a diferença entre carboidratos simples e carboidratos complexos. Os carboidratos simples são formados por estruturas moleculares menores e são absorvidos mais rapidamente pelo seu organismo. Aqui entram, por exemplo, açúcar, qualquer tipo de açúcar, doces em geral, refrigerantes, sucos açucarados e vários produtos industrializados, ultraprocessados, ricos em açúcares. Já os carboidratos complexos são formados por cadeias maiores de moléculas de açúcar e essas estão presentes em alimentos como arroz integral, especialmente, aveia, batatas em geral, mandioca, milho, cereais e leguminosas, uma série de alimentos. Mas atenção para uma coisa importante, simples não significa automaticamente ruim e complexo não significa automaticamente bom. Uma fruta, por exemplo, contém açúcares simples, naturalmente presentes nela, mas essa fruta também oferece fibras, água, vitaminas, minerais e outros compostos. Quando eu como essa fruta, a digestão da frutose, que é o tipo de açúcar presente nela, acontece de um jeito totalmente diferente e causa um impacto totalmente diferente no metabolismo do que outros carboidratos simples. Então, nós não podemos olhar para uma única característica química do alimento e decidir se ele é saudável ou não. O alimento precisa ser entendido no contexto. Se for para cortar alguma coisa da sua alimentação, com certeza não é a fruta, não é a batata. Se você quer emagrecer e está pensando em cortar carboidratos, eu gostaria que você primeiro olhasse para quais carboidratos estão ocupando espaço na sua alimentação. Porque muito provavelmente o problema não seja o arroz do almoço. Talvez seja o refrigerante, o biscoito, o doce, o açúcar presente em vários produtos industrializados. Então, existe uma categoria que merece muito mais atenção, que são os carboidratos simples presentes em alimentos e bebidas ricos em açúcar e pobres em fibras e outros nutrientes. E eu quero explicar por quê. Quando você come uma grande quantidade de carboidrato de rápida absorção, especialmente quando ele está isolado, com pouca fibra, pouca proteína ou pouca gordura para acompanhar, a glicose é absorvida mais rápido no seu intestino e ela chega super rápido no seu sangue. A glicemia sobe, o organismo responde a isso, o pâncreas libera insulina, a insulina ajuda a retirar essa glicose do seu sangue e direcionar ela para a utilização nas células ou para o armazenamento. Isso é fisiologia normal. A glicose não é vilã, a insulina não é vilã. Você precisa das duas para viver. O problema está na qualidade e no contexto da alimentação, principalmente quando existe um padrão frequente de consumo de alimentos muito refinados e ricos em açúcar, com pouca fibra, pouca proteína, baixa densidade nutricional. Nesse padrão, você pode ter oscilações muito maiores e mais rápidas de glicose. Picos muito altos de glicose e de insulina e logo depois uma queda brusca dessas duas coisas. Isso sim é um problema que vem do carboidrato. E aí algumas pessoas podem perceber fome logo depois de comer, queda de energia e entre outras coisas no momento da refeição. E também pode acontecer o desenvolvimento de vários problemas metabólicos a longo prazo.
Quando isso se repete por anos, picos e picos de glicose todos os dias podem ser a causa de muitos problemas metabólicos. Mas, veja bem, a culpa é do carboidrato? Isso se resolve cortando o carboidrato? Claro que não. A culpa, entre aspas, é do contexto. Qual é a fonte desse carboidrato? Qual é a composição de toda a refeição em que esse carboidrato foi consumido? Comer um carboidrato simples, sozinho, isolado, não é nada interessante. Essa é uma dica muito prática que eu quero que você leve desse vídeo. Se você vai comer um alimento rico em carboidrato, pense no que pode acompanhar esse alimento. Um pão sozinho é uma coisa. Um pão acompanhado de ovos é outra, bem diferente. Uma refeição composta apenas por arroz é uma coisa. Um arroz acompanhado de feijão, de uma boa fonte de proteína, de vegetais, é totalmente outra. Por quê? Porque proteína, fibras, gorduras boas podem modificar a velocidade com que esse alimento é digerido e absorvido e contribuir para uma resposta glicêmica mais gradual e para maior saciedade. Traduzindo, o carboidrato que chega no seu intestino acompanhado de outros componentes nutricionais, proteína, fibras, gordura boa, ele é digerido e absorvido mais lentamente. E essa mesma glicose, ela vai sendo liberada mais lentamente no seu sangue, ou seja, reduz aqueles picos que a gente comentou. Então, você não precisa ter medo do carboidrato. Você precisa aprender a compor a sua refeição, entendendo o papel de cada componente dela. E isso é muito mais inteligente do que simplesmente sair cortando alimentos. Olhe para o prato inteiro. Imagine que você pega uma fruta. Não precisa transformar a fruta em inimiga, porque ela contém açúcar, frutose. Agora, imagine que você toma um copo grande aí de uma bebida açucarada, como refrigerante, por exemplo. Os dois são carboidratos, certo? Mas é a mesma coisa? Claro que não. A fruta tem estrutura alimentar, fibras, água, vitaminas, minerais e outros compostos. A bebida açucarada pode entregar uma quantidade considerável de açúcar de maneira muito rápida, com pouca saciedade e pouca densidade nutricional. E é por isso que eu insisto tanto em uma coisa: não olhe para o nutriente isoladamente, olhe para o alimento. E depois, olhe para o conjunto da sua alimentação. Nada funciona isoladamente. E aí nós chegamos novamente ao problema da fome. Lembra do vídeo anterior? Eu disse que muita gente passa o dia inteiro tentando comer pouco. Agora, imagina uma pessoa que já está comendo pouco e decide tirar o carboidrato da refeição, a nossa principal fonte de energia. Ela diminui o café da manhã, ela corta o pão, no almoço ela come uma mísera colher de arroz, não come fruta, pula o lanche, chega à noite exausta e na mente só existe uma palavra circulando: comida, comida, comida. Só que ela olha para aquilo e pensa: eu preciso ser mais forte. Não, você não precisa ser mais forte do que isso. Você precisa comer adequadamente. Porque o corpo precisa de energia. E aqui entra uma questão muito importante. A nossa querida proteína, no vídeo anterior eu falei que a proteína é a estrutura de manutenção da vida. Ela participa da produção de hormônios, de enzimas, de neurotransmissores, anticorpos e da manutenção de diversos tecidos do seu corpo. Agora, imagine que você está comendo bastante proteína, que está orgulhoso, orgulhosa, porque está finalmente conseguindo bater a meta da proteína, porque entendeu por que ela precisa ser consumida, mas está comendo pouco carboidrato. De onde o corpo vai tirar parte da energia que ele precisa? O seu organismo ele é tão inteligente que ele tem mecanismos para produzir glicose a partir de outras substâncias, inclusive os aminoácidos que vêm das proteínas que você come. Isso não significa que toda proteína que você come vai simplesmente virar energia. Essa não é a função original primária da proteína.
mas significa que, em determinadas condições de baixa disponibilidade de carboidratos, de energia, o organismo ele pode aumentar a utilização dos aminoácidos da proteína para contribuir com a produção de glicose. E aqui está o ponto que eu quero que você entenda. Se a proteína está sendo desviada da sua função primordial para atender necessidades energéticas, ela pode deixar de estar disponível para outras funções para as quais ela é extremamente necessária. É por isso que eu falei no vídeo anterior que utilizar a proteína como fonte de energia sai muito caro metabolicamente falando, não é inteligente. A questão é, você não precisa simplesmente comer muita proteína ou comer muito carboidrato. Você precisa nutrir o seu corpo como um todo. Não adianta colocar uma quantidade enorme de proteína no prato e retirar praticamente todo o resto. O corpo não funciona em departamentos isolados. Ele precisa de todos os componentes nutricionais. Então, como existem pessoas que comem pouquíssimo carboidrato e funcionam normalmente? Bom, primeiro, esse normalmente precisa ser muito bem avaliado. Mas nós temos que lembrar sempre que o organismo é extremamente adaptável. Quando a disponibilidade de carboidratos diminui bastante, especialmente em situações de jejum prolongado ou dietas com muita baixa disponibilidade de carboidrato, o fígado aumenta a produção de corpos cetônicos a partir dos ácidos graxos, que são as gorduras. E o que são os corpos cetônicos? São moléculas que o organismo produz a partir de gordura e que podem ser utilizadas como fonte de energia para vários tecidos, inclusive para o cérebro. Isso é uma adaptação metabólica, muito interessante, inclusive, mas o problema é transformar essa adaptação metabólica em uma regra universal. O organismo consegue utilizar corpos cetônicos como combustível, sim. Isso não significa que todo mundo precise manter uma dieta cetogênica. E também não significa que os carboidratos tenham deixado de ter função. E aqui eu aproveito para registrar que as conhecidas dietas cetogênica e dieta low carb podem sim ter benefícios em situações específicas e, nesse caso, elas funcionam se feitas com acompanhamento profissional. Não pense que vendo 2 ou 3 vídeos aqui no YouTube você vai conseguir executar corretamente uma cetogênica ou uma low carb. Cada organismo responde diferente ao mesmo protocolo. Você precisa de alguém que entenda o que está fazendo para realmente ter os benefícios disso. Caso contrário, você vai apenas desperdiçar tempo, esforço e energia de vida. Tirando essas situações muito específicas e muito bem orientadas e executadas, em uma alimentação habitual, normal, na vida cotidiana da maioria de nós, meros mortais, os carboidratos continuam sendo a principal fonte de energia do nosso querido corpo. O que acontece quando você tem carboidrato suficiente? Essa é a questão. Quando existe carboidrato suficiente disponível, ele pode contribuir de uma maneira muito importante para as necessidades energéticas totais do seu organismo e fazer tudo funcionar em harmonia. Isso permite que a proteína cumpra melhor as suas funções estruturais e metabólicas que ela precisa cumprir. Lembra que a proteína custa caro, no mercado também, mas eu tô falando metabolicamente, e é bem mais vantajoso que ela faça o que ela nasceu para fazer, e não que ela fique apagando fogo, servindo de energia para você, porque você tá comendo pouco carboidrato total no seu dia, ok? Bom, mas então, quanto carboidrato eu preciso? Aqui eu vou te frustrar de novo. Eu não sei. Porque não existe uma quantidade universal que sirva para todo mundo. Depende do seu peso atual, do seu tamanho, depende da sua composição corporal, depende da atividade física que você faz ou não faz, depende do seu objetivo, da sua rotina, do conjunto da sua alimentação como um todo, depende de como estão os seus exames, de como está o seu sono e de muitas outras características individuais.
Por isso, eu não quero que você transforme esse vídeo em mais uma dieta pronta. Não existem respostas prontas. O meu objetivo aqui é mudar a maneira como você pensa sobre a comida. Se você precisa de uma quantidade específica de carboidrato, isso precisa ser avaliado individualmente. Mas existem princípios que praticamente todo mundo pode entender e aplicar. Primeiro, carboidrato é saudável para praticamente todo mundo. E um outro princípio é entender que não trate os carboidratos como se eles fossem iguais. Uma regra prática para a sua vida. Quando você olhar para a sua alimentação e quiser ajustar alguma coisa, não vai diretamente para o pensamento preciso cortar carboidratos. Antes disso, pense de onde estão vindo os seus carboidratos. Se a maior parte deles vem de alimentos minimamente processados, ou seja, comida de verdade, frutas, arroz, feijão, batata, mandioca, aveia, entre outros alimentos ricos em nutrientes, isso é uma coisa boa, ótimo. Se grande parte dos seus carboidratos vem de refrigerante, doces, biscoitos, produtos ultraprocessados e outras fontes concentradas em açúcar, aí é outra história. E principalmente, evite transformar carboidratos simples e concentrados em refeições isoladas. Sempre associe o carboidrato a uma fonte de proteína, inclua fibras, utilize fontes de gordura boa, de qualidade, quando isso fizer sentido para você. Monte uma refeição que tenha estrutura. E essa estrutura é que vai sustentar a sua saúde e a sua vida. E agora eu quero fechar voltando para onde nós começamos, porque esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. No primeiro vídeo nós falamos que um corpo que vive em escassez pensa em comida o tempo inteiro. E quando eu falo em escassez, pode ser pouca comida de forma geral, pode ser muita comida, mas pouca proteína no dia, pode ser muita proteína, mas pouco carboidrato. Vejam como tudo se complementa. Ah, mas é muita coisa para pensar. Calma, a gente está indo bem devagar, você tem a vida inteira para melhorar. E se você observar, a gente está falando do básico. Ovos e frutas no café da manhã e no lanche da tarde, um prato completo no almoço e no jantar. Pronto, você já está fazendo tudo o que a gente está conversando aqui. A comida não é o inimigo. Eu quero que você olhe para o seu prato e veja uma coisa diferente, veja energia, veja matéria-prima para construir as suas células e fazer com que elas funcionem. Veja nutrientes, veja a possibilidade de manter os seus músculos, de produzir os seus hormônios, de fabricar os seus neurotransmissores, de sustentar o seu cérebro, de treinar, de trabalhar, de viver. O alimento não está ali para decidir se você merece emagrecer. Ele está ali para sustentar a sua vida. Então, se você passou anos acreditando que precisava cortar os carboidratos para emagrecer, eu quero que você repense isso. Talvez você realmente precise ajustar a quantidade, precise reduzir determinados tipos de carboidrato, associar, estruturar melhor as refeições. Mas existe uma diferença enorme entre reduzir aquilo que está contribuindo pouco para a sua nutrição e simplesmente declarar guerra com um nutriente essencial da nossa alimentação. Não faz sentido. Se for para começar cortando alguma coisa, olhe primeiro para o excesso de açúcar, para os carboidratos simples, que estão presentes nos alimentos industrializados, por exemplo, os ultraprocessados, e para aqueles alimentos que você come isoladamente, sem nenhuma estrutura na refeição. Preserve um espaço para os alimentos que realmente nutrem, carboidratos inteligentes. Você não precisa se desgastar para conseguir comer cada vez menos. Você precisa aprender a comer o suficiente daquilo que o seu corpo realmente precisa. E para fechar, se o carboidrato é uma importante fonte de energia para o organismo, imagina o que acontece quando nós olhamos mais profundamente para um órgão que consome uma quantidade enorme de energia todos os dias. Eu estou falando do cérebro. E mais, será que a quantidade de carboidrato que você come todos os dias pode ter alguma relação com o seu humor? Com a sua energia mental?
com a concentração, com o funcionamento cerebral de forma geral? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com você no próximo vídeo. Carboidratos e saúde mental. Então, se esse assunto interessa a você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, deixa um like nesse vídeo para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo vale a pena. E se você tiver dúvidas ou quiser entender alguma questão mais específica, mais aprofundada sobre o tema desse vídeo ou de outros, deixa aqui nos comentários para eu saber disso. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.